Bom dia, boa tarde, classe trabalhadora. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso cantinho dentro do Farol Brasil, esse espaço tão democrático, espaço da nossa esquerda de verdade mesmo, da classe trabalhadora. Eu sou a Ana Paula Almada, estou aqui com vocês todas as terças-feiras ao meio-dia. É um prazer estar aqui nesse espaço. Como vocês sabem, quem já nos acompanha aqui, eu sou só uma porta-voz de uma diretoria muito bem formada aqui dos metroviários, dos sindicatos dos metroviários do Rio Grande do Sul, que é quem planeja e quem faz a edição e as pautas desse programa, que a gente tem adicionado e acrescentado à grade do Farol Brasil desde o início do ano. Hoje o nosso assunto é um assunto que eu gosto muito, que é sobre educação, e é um assunto muito pertinente, não só para os professores, né, que trabalham nas salas de aula diariamente, né, mas também para toda a sociedade, porque diz respeito justamente à grade curricular do ensino público das escolas Brasil afora. Quando a gente pensa num programa, num currículo escolar, isso é uma escolha de governo, né? Isso que vai dar o rumo para o tipo de educação que a gente vai levar para os nossos alunos dentro das salas de aula. Nós temos o campo das exatas, que é como nós conhecemos as áreas ali de matemática, física, química, enfim, e temos o campo das humanas também, do pensamento crítico, que daí a gente entra no conhecimento da filosofia, da sociologia, das artes, da educação física. Ambos os conhecimentos são fundamentais para formarem a nossa sociedade. Só que nós temos diversos ataques acontecendo historicamente às matérias que dizem respeito à área que nós conhecemos como sendo a área das humanas, a que forma pensadores, a que desenvolve uma sociedade crítica, que vai votar, que vai tomar decisões políticas, enfim. E para conversar com a gente hoje sobre essa pauta e de como isso diz respeito à formação dos nossos cidadãos, dos nossos alunos e futuros eleitores e futuros trabalhadores, né, na sociedade, eu tenho aqui um convidado muito especial que já é conhecido de carteirinha aqui do Farol, que é o Thiago Esteves. Thiago, seja muito bem-vindo. Thiago, ele é professor de Sociologia lá no Rio de Janeiro, já está acostumado aqui com o canal, né? Está sempre no Manhã ou no Noite Brasil. Seja bem-vindo, Thiago, é um prazer estar contigo aqui hoje. Bom, muito prazer, Ana, muito gratificante para mim, né? Agradeço muito o convite para estar aqui conversando com vocês, com você, conversando com toda a companheirada aqui, né, do Na Hora. A gente sabe que acho que o público é um pouquinho diferente, então estou muito feliz aqui por poder estar conversando, por poder estar dialogando com vocês. É isso aí. Thiago, quando a gente conversou, né, para montar a pauta, a gente falou, né, que seria muito interessante conversar sobre isso. Nós já fizemos aqui alguns programas falando sobre educação popular, trouxe também uns convidados que são da rede de ensino, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. E quando a gente pensou, né, na tua participação, nós aqui do sindicato, nós pensamos justamente em a gente trazer para o nosso público uma explicação como que funciona na prática, hoje, na legislação brasileira, a implementação dessas matérias de conhecimento crítico, que são popularmente conhecidas como a área das humanas, na grade curricular do ensino médio, nas escolas públicas, e como isso interfere, essas modificações e essas restrições de carga horária interferem diretamente na vida dos alunos. Tá. Então, Ana, assim, eu vou fazer uma pequena explicação, acho que antes, que é muito interessante, para que as pessoas, de fato, possam entender, né, como é que a gente está inserido e como é que, de fato, não só o ensino médio, né, mas o ensino fundamental, a educação básica, né, de uma maneira geral, ela está estruturada, né? Então, a gente está estruturado hoje, né, não mais
por disciplina, né? Tanto é que hoje em dia a nomenclatura que a legislação traz desde 2017, né, é de componente curricular. Então, o que a gente conhecia como disciplina, agora, né, mudou o nome, a gente chama de componente curricular. E esses componentes curriculares, eles estão agrupados em áreas do conhecimento. Então, a gente tem 4 áreas do conhecimento. Então, a gente tem as ciências humanas, a gente tem as ciências da natureza, a linguagem e a matemática. Tá? Então, 4 áreas do conhecimento que congregam, né, juntas ali as 12, 13 disciplinas ou componentes curriculares. Então, na área das ciências humanas, nós vamos ter a história, a geografia, a filosofia e a sociologia, né? Na área das ciências da natureza, nós temos a biologia, a química e a física. Na área da matemática, é somente a matemática, né? E na área da linguagem, ou das linguagens, né? Arte ou artes, porque eu sei que os colegas ali têm uma disputa, então eu sempre uso as duas nomenclaturas, né? Porque tem alguns colegas que defendem arte e tem outros colegas que defendem artes, eles têm argumentos, enfim. Então, para eu não entrar nessa seara, eu sempre falo as duas nomenclaturas. Então, temos a arte ou a artes, a educação física, tá? A língua portuguesa e a língua estrangeira, né? Assim, em geral, no Brasil, a gente tem, né, a língua inglesa como obrigatória e a língua espanhola como primeira optativa. Obviamente, existem algumas redes que têm outros idiomas, mas, de uma maneira bastante geral, são essas 13 disciplinas que a gente vê que nós estamos, né, de uma maneira geral, que são trabalhadas dentro da sala de aula. A gente teve, Ana, recentemente, né, num período bastante curto, né, que a gente vai dizer aí, um período de 5 anos, a gente teve 2 reformas do ensino médio, né, e isso tem provocado muitas dúvidas, muitas questões, muitos questionamentos, né? Então, assim, em 2017, né, naquele, acho que todo mundo vai lembrar ali, no bojo daquela reestruturação, eu diria, do aparelho público do Estado brasileiro, promovido, né, pelo Michel Temer. Acho que todo mundo lembra, né, que o Temer ele assume o governo no meio, né, de um golpe parlamentar ali, né, que a gente tem a retirada da presidenta Dilma Rousseff, tem a ascensão do vice, né, no meio desse golpe parlamentar, visto que não houve nenhum tipo de crime. Não sou eu que estou dizendo que não houve crime, a gente tem o próprio Poder Judiciário depois e o próprio Legislativo reconhecendo que não houve nenhum crime da então presidenta Dilma. E aí, Ana, a gente tem, no campo educacional, uma série de decretos, uma série de atos que reestruturam toda a educação brasileira, né? Antes, a gente já vinha sofrendo com isso. Isso por quê? Isso porque o próprio governo Dilma já vinha apontando, já vinha falando, já existia uma série de comissões, tá, tratando de uma reforma do ensino médio, mas o fato que nós temos é que foi durante o governo Temer que essa reforma, de fato, foi aprovada e foi implementada. Naquele momento, tá, para que as pessoas tenham ideia e tenham noção da tragédia que foi essa reforma de 2017, todas as disciplinas, todos os componentes curriculares, à exceção de matemática, de português e da língua inglesa e de inglês, perderam a obrigatoriedade. Então, segundo a reforma de 2017, passaram a ser obrigatórios no ensino médio brasileiro somente inglês, português e matemática, só essas 3 disciplinas.
Isso quer dizer o quê, Ana? Que se uma rede de ensino, né, se uma rede educacional, se uma escola privada, ela quisesse, ao fim e ao cabo, deixar somente essas 3 disciplinas no currículo, ela poderia fazer. Né? Além disso, né, o que essa reforma de 2017 ela promoveu, ela fez? Ela diminuiu a carga horária, né, dessas 13 disciplinas, desses 13 componentes curriculares, e ela cria a figura dos itinerários formativos. Né? Então, a gente teria essas disciplinas, elas sendo dadas, né, sendo ministradas numa parte do currículo, que ficou chamado como Formação Geral Básica, FGB. Então, pensa um pouco naquela estrutura de guarda-chuva. Né? Então, a gente tinha lá a FGB, Formação Geral Básica. Embaixo dessa Formação Geral Básica, a gente tinha as 4 áreas, né, áreas disciplinares. Então, a gente tinha lá Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática, e dentro de cada uma dessas áreas, as disciplinas. Tá? Bom, do outro lado, a gente tinha os itinerários formativos, que, em tese, foram pensados para quê? Para que pudessem ser aprofundamentos que os estudantes pudessem ter. Então, em tese, os estudantes eles poderiam, né, se aprofundar em cada uma dessas 4 áreas, ou seja, o estudante ele poderia optar por se aprofundar em ciências da natureza, em ciências humanas, em linguagens ou matemática, ou ele poderia também optar por se aprofundar no curso técnico, né, no técnico profissionalizante. Ele poderia também fazer isso. O fato, Ana, é que como isso não ficou bem amarrado, isso não ficou bem regulamentado, isso não foi dialogado com os professores, com os movimentos sociais do campo da educação. Isso eu ia te perguntar, Tiago. Na época, isso foi debatido com os professores, com a comunidade escolar no geral, ou simplesmente... Isso não só não foi debatido, como isso foi imposto, né? Sim, todos os movimentos, à exceção, Ana, das fundações educacionais, ou seja, dessas fundações que envolvem bancos, que envolvem o setor empresarial, que hoje, né, dominam o campo educacional, tanto nos municípios quanto nos estados, e, infelizmente, o próprio Ministério da Educação. Né? Então, essas fundações elas estavam ali dizendo que, de fato, você precisa de uma reforma, você tem que reformar esse ensino, mas quem está no chão da sala de aula, né, os professores, os estudantes, os movimentos sociais da educação, os sindicatos, não foram ouvidos, foram ignorados, apesar de nós, naquele momento, já apontarmos a série de problemas. Acho que todo mundo vai lembrar aqui que havia, inclusive, uma série de propagandas na televisão, na internet, que falava sobre a liberdade de escolha, né? Que os alunos teriam liberdade para escolher a formação que eles quisessem, que era preciso mudar, porque o ensino médio era chato, porque o ensino médio não formava para nada. Então, o discurso era muito forte nesse discurso de mudança, né? Então, assim, nós apontávamos desde aquele momento, na verdade, a gente apontava desde antes, desde 2014, quando, ainda durante o governo Dilma Rousseff, começa esse discurso, né, de reforma da educação, de reforma do ensino médio. Naquele momento, nós já começávamos a apontar os problemas e as contradições dessas mudanças. Né? E aí vem o governo Temer, todo aquele bojo, todo aquele arcabouço, né, os golpes, ou seja, com o parlamento fechado em torno dessas mudanças, e aí aprova, né, tudo, como ficou conhecido depois, já um ministro do governo do Bolsonaro, com aquela famosa frase, né, do vamos aproveitar o contexto para passar a boiada. Então, a gente viu que nesse governo Temer passaram várias boiadas, né, inclusive
na área da educação. Essa reforma foi aprovada, né, foi passada assim, de boiada, né? Então, assim, com amplo apoio, mais uma vez, da classe empresarial, das fundações educacionais e contra a vontade dos sindicatos, dos professores, dos movimentos estudantis. Tá? Então, isso foi aprovado dessa maneira. E aí, Ana, dentro desse contexto, né, de completa desregulamentação, de ausência do próprio Estado, largando as redes, né, para fazerem o que elas bem quisessem fazer, é que a gente teve a aprovação daqueles inúmeros componentes curriculares, daquelas disciplinas, que nesse momento ficaram, inclusive, viraram motivo de piada e chacota, mas eram coisas sérias, tá? Que as redes haviam aprovado. Então, assim, tem pessoas que até hoje acham, isso não é sério, isso é brincadeira. Não, gente, era sério e isso estava nos currículos escolares. Então, Ana, nesse momento, as escolas elas começam a cortar a carga horária, né, de disciplinas consolidadas no currículo escolar. Então, elas cortam a carga horária, né? Não à toa, a gente já vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Cortam a carga horária da sociologia, cortam a carga horária da filosofia, cortam a carga horária de história, cortam a carga horária de geografia, cortam a carga horária de arte ou artes, cortam a carga horária de educação física, cortam a carga horária de biologia, de física, de química. Por quê? Porque elas precisavam, né, abrir espaço no currículo, né, na carga horária escolar, para o que estava por vir. E aí, o que estava por vir? Né? O que os jovens, segundo o governo Temer, né, e segundo os reformadores do ensino médio brasileiro, queriam? Eles queriam, né, mais disciplinas voltadas para formações específicas de interesse deles. E aí foram criadas, nesse momento, aquelas disciplinas, né, como brigadeiro caseiro, cocada gourmet, RPG, quem quer ser um milionário, projeto de vida, matemática financeira, empreendedorismo, né, bolo de pote. Então, tudo isso surge dentro desse conceito, dentro desse contexto. E, Ana, surge de fato, tá? Quem achar que, não, o Thiago está de brincadeira, está dramatizando muito, pode fazer uma pesquisa rápida, né? Entra aí no site desse de buscas e coloca lá que você vai ver que isso eram disciplinas que estavam sendo ministradas, estavam sendo dadas dentro de sala de aula para a nossa juventude, ou seja, para aqueles jovens, né, que estavam ali interessados em fazer o Enem, de fazer o vestibular, de buscar ingressar no ensino superior. Esses jovens, eles deixam de lado, né, as disciplinas, o conteúdo curricular que vai ser cobrado nessas provas e passam a estudar, enfim, aprender a fazer brigadeiro, cocada, cachorro-quente e o que valha. Que maravilha, né? Tá, e daí, Thiago, me diz uma coisa, daí isso foi ali na época do golpe, né, quando o Temer assumiu. Isso se modifica quando? E se modifica de fato? E se modifica para melhor? Qual é o cenário hoje? Tá, então vamos lá. O que acontece? Ou seja, acho que não precisa, né? A gente não precisa gastar muito tempo aqui para dizer que isso foi uma completa tragédia, né? Ou seja, aquilo que nós vínhamos apontando desde a reforma se materializou como uma tragédia, né? E eu fico pensando, inclusive, sabe, Ana, e é um debate que as pessoas não fazem, o que aconteceu, ou melhor, o que vai acontecer com essa juventude que teve no ensino médio isso, né? Que viu isso na prática, ou seja, teve a carga horária das disciplinas, né, que eram preciso, que elas deveriam ter tido para poder ingressar, por exemplo, numa universidade, ou para poder ter tido
uma formação integral, né? E não tiveram, e no lugar disso tiveram essas disciplinas aí que a gente acabou de falar, né? Ou seja, essas pessoas elas não conseguiram fazer em igualdade de condições com outras, sobretudo com a classe média que está dentro de uma escola privada, né? Elas não conseguiram, por exemplo, disputar uma vaga no Enem. Elas não conseguiram. Já não se tem, elas já não têm essa chance, né? Da forma com que deveriam, tendo a grade normal, sem esses ataques, né? E daí, dessa forma, então, enquanto deveria estar estudando o que vai cair ali no Enem, tá aprendendo a fazer bolo de pote, cocada, daí, bom, esses alunos, se a gente está falando de 2017, 18, eles têm o que hoje? São adultos de 20 anos? 20... Exato, 20 e poucos anos. Exatamente. É uma geração ali que perdeu esse tempo precioso dentro da sala de aula e que não tem como retomar isso, né? E não à toa, Ana, e aí a gente tem uma questão de um problema ali, né? Porque a gente teve também logo em seguida a pandemia, e eu considero, tá? Vou falar uma coisa aqui bastante polêmica, que do ponto de vista, né, para a educação, né, apesar de toda a pandemia, né, ter sido essa tragédia gigantesca, inclusive para a educação, mas eu vou te falar uma coisa, Ana, posso ser muito sincero, essas reformas elas só não andaram mais porque nós tivemos aquela pandemia, o que impediu que essas reformas tivessem se aprofundado mais ainda, tá? Mas, dito isso, ou seja, foram não à toa, se a gente pega os dados desse período todo, o número é muito assustador, tá? Primeiro, né, que o número de pessoas inscritas no Enem despenca nesse período, despenca em quase 50%. A gente chegou a ter quase 7 milhões de inscritos no Enem, esse número baixa para algo 4 milhões e pouco, 4 milhões e meio. Assim, é uma queda vertiginosa. Esse é um ponto. O segundo ponto, quando a gente olha para os egressos das escolas públicas, essa queda foi maior ainda. Ou seja, as pessoas que estavam terminando o ensino médio, ou seja, estavam fazendo dentro desse contexto dessas reformas, elas estavam desistindo de fazer o Enem pura e simplesmente porque elas não se sentiam capazes de fazer a prova. Elas sabiam que não adiantava ela ir fazer a prova porque ela simplesmente não ia ter... De fato, não estavam preparadas, né, Thiago? De fato, esses alunos não estavam preparados, né, para disputar ali a vaga. Exato, então elas nem iam fazer, né? Então, isso não sou eu que estou dizendo, né? Percepção minha. É simplesmente a gente pegar os dados, a gente vai ver isso, né? Com base nos dados da queda vertiginosa de pessoas, né? de egressos, tanto da educação pública quanto da privada, como um todo, né? Assim, e muito mais da pública, que deixam de fazer essa prova do Enem. Obviamente, Ana, isso é importante a gente falar, essa reforma ela atinge, obviamente, todas as redes, tanto as públicas quanto as privadas, mas elas foram, de fato, implementadas na rede pública. A rede privada sempre dá um jeito, né? Ela sempre dá um jeitinho, e aí é aquilo, né? Ela implementa a reforma no papel, mas na prática os estudantes continuam tendo aulas das disciplinas, né? Dos componentes curriculares que estão caindo no Enem, que estão caindo no vestibular, né? Isso é fato. Isso é um fato, né? Então, e aí a gente tem todo esse problema ali, né? 2017, 2018, 19, 20, até durante os anos Bolsonaro, né? E aí, ou seja, isso era uma demanda da sociedade civil, passa a ser uma demanda dos sindicatos de professores, professoras, isso passa a ser uma demanda do movimento estudantil, né? A revogação da reforma do ensino médio, né? Inclusive o pessoal chamava muito de NEM, né? Quando a gente ouve eu não gosto muito dessa expressão, mas esse NEM, na verdade, é o quê? É uma sigla, é o novo ensino médio, né? Esse resultado dessa reforma de 2017.
Então, existiam, inclusive, muitas hashtags, né, muitos movimentos falando do revoga NEM, né, revoga NEM. E essa, Ana, foi uma das promessas de campanha do presidente Lula, né? Quando o presidente Lula ele se candidata, né, lá em 2022, 2021, uma das promessas de campanha dele era qual? A revogação da reforma do ensino médio. Bom, Ana, infelizmente, mais uma proposta não cumprida do presidente Lula, né? Igual aquela proposta que ele não cumpriu, né, de revogar as privatizações, de revogar a venda da Eletrobras, então ele não cumpre a proposta de revogação da reforma do ensino médio. Até porque, quando a gente está falando em revogação, é o quê? É você voltar ao que era antes, é acabar, né? De fato, não é isso, né? E aí, o que o Ministério da Educação, o que o governo federal ele faz? Ele encaminha para o Congresso Nacional, mais de 6 meses depois que havia iniciado, mais de 6 meses, não, desculpa, um ano depois, né, que já tinha iniciado o governo. Então, olha só, então só para a gente entender, durante o primeiro ano todinho do governo Lula, se manteve essa reforma feita depois do golpe do Michel Temer. Exatamente. Então, o primeiro ano todinho, nós seguimos tendo essa qualidade de ensino no ensino médio. No ensino público no geral, né? Isso. Mesmo o presidente tendo prometido durante a campanha. Exatamente. E, Ana, e aí eu preciso, a bem da verdade, trazer um dado aqui, tá? Isso é um dado objetivo. O Ministério da Educação, o presidente Lula, né, o governo federal, ele só atua após um conjunto de movimentos sociais, um conjunto de pesquisadores, de professores, né, de ativistas da educação, em diálogo com um grupo de parlamentares, propor um projeto de lei que reformava a reforma do ensino médio, que na prática revogava essa reforma do ensino médio, né? Propunha uma outra reforma do ensino médio, alterando todos os pontos que haviam sido modificados pelo Michel Temer. E, Ana, só nesse momento é que o governo começa a se mexer, ou seja, 1 ano e meio depois de iniciado é que que o Ministério da Educação começa a se mexer pela modificação, pela alteração dessa reforma do ensino médio. Então, a gente tem aí todo esse contexto, ou seja, mais de 1 ano e meio depois de iniciado o governo, né, do presidente, dos ministros terem tomado posse, é que a gente tem alguma mudança, tem alguma mudança, não, algum indicativo de mudança, e ainda assim, isso só vai ocorrer porque esse grupo de pesquisadores, de sindicalistas, de pessoas ligadas aos movimentos sociais, conseguem, junto com esses parlamentares, apresentar um projeto de lei. Porque aí foi aquilo, né? Ficou feio para o governo, porque se o governo não fizesse nada, ia ser aquele projeto que estava ali sendo tocado, sendo negociado por esse grupo de intelectuais, sindicalistas, pessoas dos movimentos sociais, que iria, guiar, né, essas mudanças que foram feitas, que foram até então. O governo é impressionante, Thiago, porque assim a gente tem uma caracterização aqui, só fazendo essa avaliação e trazendo esse histórico que tu fez agora para a gente consegue caracterizar de forma negativa mais uma vez o governo Lula. É impressionante porque
como tu bem falasse, foram promessas de campanha, como, por exemplo, o final das privatizações, né? O cessar as privatizações. A gente tem vídeo de campanha do Lula falando: chega de privatizar, chega de vender o patrimônio público brasileiro, e isso enquanto candidato, enquanto atacava o Bolsonaro. E hoje a gente sabe que o governo Lula, esse governo Lula é o recordista em PPPs, em concessões. E quando era o Bolsonaro fazendo as PPPs e as concessões, o Lula caracterizava como privatização. Mas quando é o governo dele que está fazendo, é só uma parceria público-privada que vai beneficiar a população, né? Não se fala em lucro de empresário, em desvios de dinheiro público, né? Mas daí me traz aquilo que a gente debate tanto dentro da esquerda, que é não podemos criticar o governo, porque daí a gente vai estar alimentando a extrema-direita. Cara, esse tipo de caracterização e esse tipo de... a gente nem precisa falar do governo, é só puxar o histórico dele, concreto e real, que as próprias ações ou não ações do governo Lula fazem com que a extrema-direita seja alimentada, né? E é triste a gente falar isso, é triste nós, enquanto militantes de esquerda, falarmos isso, mas a gente não pode simplesmente saber de tudo isso e não pautar isso, né? Porque a população vai continuar acreditando em algo que segue sendo só promessa, né? E isso em todos os campos. A gente fala, tu falasse agora sobre educação, eu falo sobre as privatizações, a gente tem o teto de gastos, que só mudou de nome, mas continua restringindo qualquer tipo de investimento social. Então, a gente tem o governo prontinho, alimentando a extrema-direita por si só, sem ninguém precisar criticar ele, né? É triste, né, Thiago? É um pouco desesperançoso para a gente, né? Mas nosso papel é esse, é justamente trazer isso para que as pessoas possam pensar sobre isso e possam tirar suas próprias conclusões, né? Exatamente, Ana. E uma coisa que eu sempre fico pensando, uma questão que eu sempre digo é o seguinte, né? Como é que você vai convencer uma pessoa a votar num partido progressista, num candidato progressista? Porque eu não gosto de dizer que o governo Lula, ou enfim, o Partido dos Trabalhadores é um partido de esquerda. Tem bastante dificuldade disso, né? Então, assim, eu prefiro usar esse termo amplo, né, progressista, para poder me referir ao conjunto de lideranças e de partidos que não, para mim, não estão no campo da esquerda. Mas vamos lá, como é que você convence, né, Ana, uma pessoa a votar, por exemplo, num partido progressista, num candidato progressista, se ele tem as mesmas políticas, as mesmas ideias, o mesmo comportamento de partidos de direita? Então, assim, por que eu vou votar em A e não vou votar em B, se no final das contas são as mesmas políticas, vão fazer as mesmas coisas, né? Vão vender o patrimônio público, vão privatizar o patrimônio público, vão fazer PPP com patrimônio público, vão fazer concessão com patrimônio público, né? Então, assim, tanto A quanto B vão fazer isso. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que muitos dos que nos criticam, né, quando nós apontamos esses problemas, essas falhas do atual governo, é isso que essas pessoas não enxergam e que deveriam enxergar, né? Por que a população, né, como o pessoal gosta de dizer, né, por que o seu João e a dona Maria vão votar em A e vão votar em B, quando na prática A e B são a mesma coisa, fazem as mesmas políticas? É exatamente isso. E a gente pega ainda por cima um discurso do Haddad, que faz, se não me engano, foi no Dia dos Trabalhadores agora, falando que a população brasileira deve estar com... Não foi bem surto coletivo, não foi essa a expressão que ele usou, mas que todo mundo estava meio anestesiado e por isso poderia cogitar votar no Bolsonaro. Então, cara, se o próprio governo leva por esse lado, o Lula não vai perder a eleição para ninguém, ele mesmo, né, vai perder para ele mesmo, caso perca, né, e ninguém aqui está torcendo para que isso aconteça, muito pelo contrário, porque, gente,
É sempre um problema isso quando a gente comenta esse tipo de... Cara, ninguém aqui tá achando que vai ser melhor se o bolsonarismo voltar. Longe disso, não é essa a questão. A gente quer que quem volte, na verdade, para as origens seja o governo Lula, né? Exato, né? Quem dera se a gente tivesse o Lula de 89, né? Acho que é isso. Exatamente. Mas então, Thiago, seguindo o raciocínio que tu levou, que daí se apresentou, então, por pressão popular, por pressão da comunidade acadêmica, não por iniciativa do governo, esse projeto de lei, essas reformas da reforma feita pelo Michel Temer. E aí, qual foi o resultado prático disso? Bom, qual foi o resultado prático disso, Ana? O governo apresenta, então, um PL, né, um outro projeto de lei. Como era um projeto de lei do governo, enfim, preciso dizer aqui todo o peso que o governo tem no Congresso Nacional, né? Ou seja, hoje temos esse discurso, né, do Congresso é inimigo do povo, mas quando o governo quer, quando o governo pressiona, o governo tem mecanismos para fazer com que pelo menos uma parte do Congresso Nacional, uma parte considerável, esteja com ele, né? Então, o governo apresenta esse projeto de lei. Importante a gente dizer, né, que, nesse momento, a presidência da Câmara dos Deputados era exercida pelo Arthur Lira, né? E aí, o que o Arthur Lira ele faz? Ele apensa os projetos, né? Ou seja, como a gente tinha lá esse primeiro projeto que eu falei, que estava tramitando, né? E o governo apresenta um outro projeto sobre o mesmo tema, o que o Arthur Lira ele faz? Ele junta os dois projetos, né? E aí, como o projeto do governo era de interesse, né, tinha mais interesse, então o que passa a valer, né, assim, junta os dois projetos, e o projeto que passa a ser o dominante, vamos dizer assim, é o projeto do governo, que não reformava o ensino médio, diga-se de passagem. E aí, Ana, como o Arthur Lira ele era o presidente da Câmara dos Deputados, e é prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados indicar o relator daquele projeto, ou seja, o deputado ou a deputada que vai ficar responsável pelo projeto, que vai fazer as alterações no projeto, né, que vai ouvir os outros parlamentares, que vai ouvir a sociedade civil sobre aquele projeto, o que o Arthur Lira, nesse momento, faz? E aí eu vou sempre chamar a atenção nesse momento, tá, Ana? Porque na melhor das hipóteses, tá? Na melhor das hipóteses, o ministro Camilo Santana, o Ministério da Educação e toda a bancada progressista de esquerda no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, estava dando uma cochilada. Tá? Isso é a melhor das hipóteses. Tá? Foi talvez ter sido ali depois do almoço, né, no iniciozinho da tarde, o pessoal, né, com a barriga cheia, com o bucho cheio, né, foi dar aquela cochiladinha para poder recobrar as forças, né? E aí o Arthur Lira ele indica quem para ser o relator desse importante projeto de lei que iria reformar a reforma do ensino médio. Adivinha quem ele indica, Ana? Pode saber, pode ter dúvidas? Não, ele indica o deputado que havia sido o ministro da Educação do Temer, que havia feito a reforma do ensino médio. É isso mesmo. É isso mesmo que aconteceu. Então, o deputado Mendonça Filho, que havia sido ministro da Educação do governo Michel Temer, que havia realizado, que havia feito, que havia escrito, elaborado, norteado toda essa reforma do ensino médio, que foi aprovada em 2017, ele é escolhido pelo Arthur Lira como o relator dessa nova
reforma do ensino médio ou da reforma do ensino médio. Que maravilha, né? Então, eu já, assim, tu não precisa nem dizer qual foi o resultado disso, né? Exatamente. E aí aquilo, né, Ana, é o que a gente costuma dizer, né, o que eu tenho dito. Houve essa nova reforma do ensino médio, né, e aí, obviamente, né, se a gente fizer esse trabalhozinho de pesquisa, né, e pegar aí o discurso dos governistas, dos movimentos sociais governistas, dos sindicatos governistas, a gente vai ouvir, inclusive, as pessoas dizendo em revogação do ensino médio, que houve, que aí para poder justificar a promessa de campanha passada, né, da revogação, algumas pessoas vão falar em revogação. Só que não houve nenhuma revogação, né, até porque pontos centrais foram mantidos, né? De verdade, a gente teve alguns... Assim, é difícil a gente falar em ganhos, porque é o seguinte, Ana, a gente dá 10 passos para trás, a gente recua, né, muito. E aí, quando a gente dá 2 passos para frente, a gente acha que está ganhando alguma coisa, né, que retomou alguma coisa, que ganhou alguma coisa. Quando, na verdade, a gente não recobrou nada, né? A gente voltou a ter o que a gente tinha perdido. E aí, Ana, nesse bojo, né, o que eu posso destacar que foi graças a muita pressão, inclusive, destaco, contra a vontade de parte do governo, né, de parte dos parlamentares do governo, mas assim, foi pressão da sociedade que a gente consegue arrancar alguns ganhos com essa reforma da reforma, né? Ou seja, com esse novíssimo ensino médio. Então, assim, o que eu destacaria, né? Ou seja, em primeiro lugar, a gente conseguiu derrubar, porque isso estava no projeto original, e a gente derrubou isso, tá? Aos 48 do segundo tempo. Isso quase passa, eu chamo muita atenção disso, porque foi algo que quase passou, né? A base do governo fingiu que não estava vendo, e aí foi justamente esse grupo, né, que gritou, que disse, que mostrou, que escreveu para jornal, que escreveu para revista, que foi para a imprensa para denunciar, que estavam propondo a aprovação de atividades extracurriculares como forma de você ali garantir determinada carga horária escolar, ou seja, atividades que os alunos executam fora da escola, fora do espaço escolar, seria computada como carga horária escolar. E aí, Ana, na prática, o que estaria sendo flexibilizado e liberado, você pode imaginar, né? É o trabalho infantil. Com certeza. Porque você estaria legalizando, não é só... se o aluno quiser assistir uma palestra fora, não é isso, tá, gente? A gente não está falando do aluno assistir uma palestra fora da escola, a gente não está falando do aluno fazer um curso extra escolar, um curso de inglês, espanhol, ou ali um curso de torneiro mecânico, um curso profissional, não é disso, né? Um curso de informática, de Excel, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de liberação de trabalho. Então, o aluno poderia trabalhar e computar esse trabalho como carga horária. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E quase passou isso, Thiago. E quase passou, quase. Tá? Isso quase passou. E aí, sobre o ensino de fato, né, vamos dizer assim, o que a gente consegue? Né? A gente consegue ampliar a carga horária destinada para a formação geral básica, ou seja, essa carga horária ela passa de 800 para 1.200 horas. A gente consegue retomar a obrigatoriedade de 12 disciplinas, antes eram 13. O espanhol perde a obrigatoriedade, tá? O espanhol
Então, em tese, ele não é mais obrigatório, ele é uma disciplina, enfim, um componente curricular optativo, então as escolas podem ou não oferecer o espanhol, tá? Entretanto, o que ficou de fora da legislação, né? As redes, as escolas, elas podem organizar o seu currículo. Então, por exemplo, tá, Ana? A sociologia, a filosofia, elas voltam a ser obrigatórias no ensino médio. Só que elas não são obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Isso quer dizer o seguinte: se uma escola, né, espero que ninguém nos ouça, espero que não ouçam essa parte que eu vou falar aqui agora, mas se uma escola resolver colocar lá um semestre de filosofia e um semestre de sociologia em um único ano, tá ok. Está cumprindo a lei. Então, antes, no caso da filosofia e da sociologia, nós tínhamos a obrigatoriedade em todas as séries do ensino médio. Né? Agora, voltaram, né? E aí todas as disciplinas, está lá nomeadas 12 disciplinas, então, só retomando, tá? Ciências humanas, filosofia, geografia, história e sociologia, ciências da natureza, biologia, física e química, matemática e a linguagens, que é artes ou arte, educação física, língua portuguesa e língua inglesa. Tá? Então, somente essas que são as obrigatórias. Então, não tem a definição, tá, Ana, de quantidade, né, de que essas disciplinas são obrigatórias em todas as séries e nem tem a quantidade de tempos de aula, né? Mas o fato é que elas passam a ser obrigatórias e a gente teve esse ganho aí, essa ampliação de uma carga horária, mas também é uma vitória de pirro. E eu vou explicar isso para você, o porquê eu digo que é uma vitória de pirro, né? Porque essa carga horária foi ampliada de 800 para 1.200 horas, tá? No ensino médio regular. Isso quer dizer o quê? Que na educação técnico e profissional, ela não precisa cumprir essa carga horária de 1.200 horas. Ela pode cumprir apenas 900 horas. E aí, Ana, qual é a política do governo Lula, né? Qual a política do ex-ministro Camilo Santana? Ampliar a educação profissional e tecnológica. Tanto é que ele cria uma série de programas, inclusive, você falou das parcerias público-privadas, a gente hoje tem uma série de parcerias com o Sistema S, que passa a ofertar essa educação profissional, essa parte, né, da educação profissional e tecnológica em convênio com diversos estados brasileiros. Então, você faz uma parceria entre estados e o Sistema S. O Estado oferece a educação propedêutica, ou seja, a educação disciplinar. O Sistema S oferece a formação profissional e tecnológica, e com isso você pode diminuir a carga, você não precisa aumentar a carga horária para 1.200 horas. E aí, inclusive, o projeto do Camilo Santana, ou seja, o projeto do Ministério da Educação do presidente Lula, porque isso é importante dizer, né, Ana? Porque tem muitas pessoas que às vezes falam, porque é o Camilo Santana, como se ele não fosse o ministro da Educação do Lula, né? Como se é a mesma coisa que botam aqui a culpa da privatização dos metrôs no Rui Costa. Cara, ele é ministro do Lula. É projeto de governo. Exato, né? Como se o Rui Costa tivesse brotado do nada, né? Ele saiu do nada, né? Então, e aí, Ana, que seja, qual é o projeto? 70% das matrículas nas redes públicas de ensino serem matrículas na educação profissional e tecnológica. É brabo, né, Tiago? É difícil. É difícil. Seguimos assim na lógica, então, de
seguirmos criando trabalhadores de mão de obra barata, conhecimento técnico, vamos seguir deixando as vagas de níveis superiores para elite, para burguesia ou para empresas, pessoas de fora do Brasil virem ocupar, né? Exatamente. E, enquanto isso, a gente tem caso, né, como algumas secretarias estaduais de educação que ofertam para os seus alunos um único tempo de algumas disciplinas, né, como o caso da sociologia, que é a minha área, né, você tem aí redes de ensino oferecendo um único tempo em todo o ensino médio. Né? E aí a pergunta que fica, né, como no caso a gente estava falando, né, da reforma de 17, é o mesmo caso da reforma de 24, como é que um estudante, como é que um aluno, uma aluna, né, pode fazer uma prova do Enem, um vestibular próprio de uma universidade pública, que são as melhores, que são acessíveis, se ele não teve o conteúdo necessário que ele precisava ter para poder fazer essa avaliação. Então, ou seja, a gente continua, né? A gente muda para deixar tudo como era antes, né? Sem falar, obviamente, né, na extrema precarização que isso provoca no trabalho docente, na desvalorização do trabalho docente. A gente tem hoje redes de ensino como a rede estadual de Minas Gerais, que tem 70% dos professores da rede de ensino de Minas Gerais são contratados temporariamente, ou seja, não são professores efetivos. A gente tem redes de ensino, né, que contratam profissionais sem ter nenhum tipo de formação em nível de licenciatura, que é a formação mínima, né, para você poder dar aula, para você ser professor ou professora no país, você tem que ter licenciatura. Tem redes de ensino, Ana, que contratam professores sem licenciatura. Por quê? Porque você não precisa pagar como professor, você pode pagar menos, você pode precarizar, mesmo a legislação prevendo isso, né, o governador acha que pode fazer o que ele bem quer e bem entende, e não tem um Ministério da Educação, não tem um Conselho Nacional de Educação para poder regular, para poder regulamentar, para poder dizer que não pode fazer isso, né? Porque, afinal de contas, o que importa é conciliar. Exatamente. E daí a gente entra num outro ponto que eu queria que a gente conversasse, Thiago, que é a respeito que tem a ver, muito a ver, na verdade, apesar de não falar diretamente da estruturação curricular das áreas mais críticas do conhecimento, que é a militarização do ensino, né? Que, na verdade, tem tudo a ver, porque justamente o que acontece, eu gostaria que tu explicasse até, porque agora a gente está em época de eleição e muitos dos candidatos a governo do Estado têm esse projeto como plataforma, como campanha da militarização. Nós aqui do Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e o nosso candidato da extrema-direita, bolsonarista, o Zucco, ele levanta essa bandeira da militarização do ensino, né? O ensino cívico militar dentro das escolas sem partido e essa loucura toda. E eu acho que seria interessante a gente fazer um link, Thiago, do quão prejudicial essas duas coisas, tanto de tudo isso que tu já falou da reforma que não foi, de fato, algo que pudesse ser benéfico para os estudantes e para a comunidade escolar, quanto à militarização do ensino. O que isso acarreta, de fato, na qualidade do ensino e na formação de futuros profissionais, de uma futura sociedade pensante, crítica? Uhum. Tá, então, Ana, antes de eu te responder, também eu acho importante a gente fazer algumas pontuações, né? Para poder, enfim, começar a te responder. No caso das escolas cívico-militares, eu penso que isso faz parte de um projeto, tá? A gente está falando de projeto, ou seja, um projeto de longuíssimo prazo, ou seja, se a gente pensar, né, essas reformas no campo educacional, elas não são recentes. A gente pode pensar ali na década de 90, ali com a ascensão, né?
primeiro do Fernando Collor de Mello e depois do Fernando Henrique Cardoso, eles dão início a uma série de reformas no Estado brasileiro e no campo da educação, bastante particular, né, que vão perpassando, tá, todos os governos, ou seja, a gente está falando do Collor, falou de Fernando Henrique, falou de Lula, falou de Dilma, falou de Temer, falou de Bolsonaro, e agora a gente está em Lula de novo. Então, todos esses governos, a gente consegue observar reformas educacionais sendo feitas e sendo promovidas, né? E a gente tem, para mim, o principal fator qual é? É o fundo público, né? O que eles estão de olho? É no dinheiro, só para que a nossa audiência tenha ideia, tenha noção, a gente está falando de muitos bilhões de reais que são destinados anualmente para o setor educacional, para o campo da educação, né? Seja nos municípios, seja nos estados, seja na União e com diversos tipos de programas que também estão envolvidos ali no campo da educação. Então, o que o empresariado, né, que a burguesia ela percebe? Ela percebe que ela pode muito bem acessar esses recursos públicos que estão aí, né? Por que os estados é que vão gerir isso se eu posso meter a mão, se eu posso fazer? E isso tem se aprofundado, né? Isso vinha de maneira mais lenta. Entretanto, eu diria ali que desde o governo Dilma, né, ou desde o segundo governo Dilma, a gente teve o aprofundamento dessas políticas de desregulação, de desregulamentação total e completa do campo educacional. Quando a gente está falando, por exemplo, você comentou, né, do Escola Sem Partido, Ana, a gente está falando de um projeto que já tem mais de 20 anos. O Escola Sem Partido tem mais de 20 anos, ou seja, que é todo esse projeto de desregulação, de desregulamentação, né, da educação brasileira, de criminalização da atuação docente. Então, esse modelo, né, de escola cívico-militar, a gente tem que entender ele também dentro dessa lógica, né? E aí ele tem alguns avanços, mas a gente tem que pensar esse projeto das escolas cívico-militares atrelado a esse projeto, né, conservador, reacionário, fascista, esse projeto, né, do Escola Sem Partido, e essa militarização das escolas é apenas mais um passo. Isso é um ponto. O segundo ponto é que escola cívico-militar não é escola militar. Eu falo isso, repito, porque, assim, muitas pessoas, e às vezes até pessoas, sabe, assim, bem intencionadas, acabam confundindo as coisas, né? E isso, para a extrema-direita, é o que ela quer. Ela quer a confusão teórica, inclusive, né? Ou seja, uma escola cívico-militar não é uma escola militar. Né? Uma escola militarizada não é uma escola militar. Ou seja, a escola cívico-militar ela não está formando futuros militares. A escola cívico-militar ela não é ligada aos comandos lá do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ao Ministério da Defesa. Né? Uma escola cívico-militar ela não forma oficiais, ela não é nada disso. Né? Na verdade, uma escola cívico-militar ela é uma escola pública das redes municipais ou estaduais que simplesmente passam a ser geridas por militares. E aí, Ana, o que eu acho que é bastante importante de falar é o seguinte, o que é feito para que uma escola para que uma escola seja transformada em uma escola cívico-militar. Tá? Então, assim, para ver como é que tudo faz parte do imaginário, do imagético, e para que a gente entenda
porque muitas pessoas têm a falsa imagem de melhoria. Tá? E aí eu vou chegar no terceiro ponto, que é as escolas cívico-militares, elas não são melhores do que qualquer outra escola da rede. E aí, Ana, eu faço um desafio, inclusive. Tá? Eu quero, com base em dados, e nesse caso, com base nos dados do próprio Ministério da Educação, que é o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que todas as escolas fazem, tá? Que se comprove que as escolas cívico-militares são melhores do que as outras escolas. Por quê? Porque isso não existe. As pessoas não conseguem comprovar. Por quê? Porque é uma falácia de que as escolas cívico-militares são melhores. Mas eu vou voltar aqui, vou dar um passinho atrás para poder explicar o que acontece para que as pessoas passem a ter essa percepção, né? Obviamente, a gente tem a questão ideológica, né? Ou seja, muitas pessoas, por ideologia, né, vão achar que a escola cívico-militar, né, é a escola do Bolsonaro, então, para mim, aquilo ali é melhor e é a ideologia e ponto final. Entretanto, Ana, o que muita gente não sabe é o seguinte: quando uma escola ela se torna uma escola cívico-militar, ela, mesmo sendo parte, né, da estrutura ali das secretarias municipais e estaduais, ela recebe mais recursos do que as outras escolas daquela mesma rede. Então, assim, aí é o pulo do gato, que ninguém explica, que ninguém fala, né? Por quê? Existe um projeto para a militarização das escolas. Tá? Não achem que deu na cabeça e vou fazer. Não. Quando a Câmara de Vereadores, né, aprova, ou as Assembleias Legislativas Estaduais, ou as secretarias municipais e estaduais de educação aprovam esses projetos para a militarização das escolas, existem uma série de exigências. Tá? Quais são essas exigências, Ana? Primeiro, essas escolas elas recebem mais verbas. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar naquela expressão banho de loja, né? Então, as escolas cívico-militares, elas recebem um banho de loja. Então, a primeira coisa, né, elas são reformadas. Elas são pintadas, elas têm, né, recebem quadros novos, recebem cadeiras, mesas, todo um mobiliário novo, pintura, banheiros reformados, refeitórios novos, prontos, reformados. Então, ela recebe ali aquele banho de loja. Esse é o primeiro ponto. O segundo, elas têm que ter toda a estrutura funcional completa. O que eu quero dizer com isso? Uma escola cívico-militar, ela não funciona se ela não tiver porteiro, ela não funciona se ela não tiver inspetores, ela não funciona se ela não tiver pessoal de secretaria, pessoal de biblioteca, se ela não... outro detalhe, nas escolas cívico-militares, todos os professores são concursados, não tem professores substitutos contratados de maneira precária em uma escola cívico-militar. Além disso, né, as escolas cívico-militares, elas contam com que a maior parte dos contratos chamam de monitores, né? Ou seja, são essas pessoas que são alheias à área da educação, ao campo da educação, que não tem qualquer formação específica na área da educação, mas que são militares, né? Muitos aposentados, mas a gente tem diferentes modelos de militarização de escolas, tá? Então, assim, a maior parte dos casos são aposentados. Lembrando, tá, só, Ana, que os militares eles se aposentam mais jovens do que todas as outras carreiras, né? Então, eles bastam que eles tenham 25 anos de carreira que eles possam se aposentar, tá? Isso é importante. É importante por quê? Porque aí a gente vai ver militares trabalhando nas escolas cívico-militares com 40 e poucos anos. Mas é aposentado? Sim, é aposentado. Tá?
Por quê? Porque trabalhou ali o mínimo de 25 anos. Para eles não houve mudança na aposentadoria. Tá? E aí, esses caras, eles, além do salário deles, ou seja, do salário como militar, da aposentadoria como militar, eles recebem um adicional, eles recebem uma gratificação, em alguns casos, isso entra como gratificação, outros eles entram como bolsa, que é pior ainda, porque bolsa você não desconta nada da bolsa. A bolsa é o dinheiro limpo, ela não desconta INSS, ela não desconta imposto, ela não desconta nada. Tá? Então, eles recebem valores extras, que em muitos casos são valores maiores do que o piso nacional docente, ou seja, eles estão ganhando mais do que muitos professores que estão lotados na própria escola para fazer, sabe o que, Ana? Nada. Porque, ao fim e ao cabo, a função deles é tão geral, mas tão geral, que ninguém sabe o que eles fazem nas escolas. Então, assim, eles podem fazer qualquer coisa, né? Parece aquele auxiliar administrativo, né? Auxiliar de funções gerais, que a pessoa pode fazer qualquer coisa, né? Então, assim, é um pouco a função desses caras dentro de sala de aula. E hoje, isso também vai explicar o crescimento dessas escolas cívico-militares nos últimos anos, tá? Hoje a gente tem empresas, tá? Especializadas em vender consultorias para as secretarias de educação para montar essas escolas cívico-militares. Então, eles vendem, porque é pago, tá, gente? Nada disso é de graça. Então, eles vendem para as secretarias de educação o pacote completo, né? Então, o que a secretaria tem que fazer, o que a Câmara de Vereadores faz, qual é o material, porque essas escolas também, né, os alunos têm que ter outro tipo de material, os uniformes, material didático, né? Isso tudo é material vendido por essas associações, por essas empresas, tá? Então, assim, a gente tem hoje empresas que vivem e são contratos milionários, são contratos de milhões de reais que recebem anualmente dos governos estaduais e de prefeituras para poder manter essas escolas cívico-militares. Então, Ana, é assim que a gente está tendo hoje uma melhoria da educação, uma melhoria, entre aspas, com base nessas escolas cívico-militares. E aí, os pais, as mães, os responsáveis, né, que olham para uma escola dessas, obviamente eles acham que essa escola é melhor do que a outra escola do município do estado que está ali no bairro, né? Porque, afinal de contas, a outra escola do município ou do estado que está ali no bairro não recebeu nada disso que essa escola cívico-militar está recebendo. Aí é fácil, né? Aí é fácil tu conseguir fazer uma competição, né? Para entender quando tem dinheiro, né? Quando tem dinheiro é muito fácil. E daí é aquilo que a gente sempre faz a crítica. Se tem esse dinheiro, por que não fazer esse investimento agora nas escolas, sem ter que se tornarem cívico-militares? Por que não dar esse banho de loja agora? Por que não fazer concurso público e ter a contratação de professores de carreira contratados agora, né? É esse tipo de questão que a gente... E isso é muito interessante, Thiago, sabe por quê? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo agora provavelmente não sabiam de nada disso. E eu acho que é justamente esse o nosso papel aqui, sabe? A gente trazer informação para as pessoas poderem pensar e tomar as suas decisões, né? E eu acho que esse momento, a gente fala disso, é muito oportuno, porque a gente tem uma eleição presidencial e de governo de estado batendo na nossa porta, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício de pegar a informação, analisar ela, debater sobre ela, porque é aquela história que a gente sempre fala por aqui. Política se discute sim, gente. E é fundamental que a gente discuta política. Ela define a nossa vida enquanto sociedade, né? Então, a gente precisa dar atenção para isso. E Thiago, assim, para a gente fechar,
que o nosso tempo está terminando, eu queria que tu deixasse um recado para o pessoal, para quem está nos assistindo. Falamos aqui na questão financeira, falamos aqui na carreira dos professores, mas eu queria que, para a gente fechar esse papo tão esclarecedor que a gente teve aqui, eu queria que tu fechasse dizendo quais são os malefícios para os nossos alunos de terem essas restrições que essas reformas vêm trazendo. Essa diminuição de carga horária, de matérias de uma área de conhecimento tão importante, que forma seres humanos críticos, pensantes. Eu queria que tu finalizasse assim, fazendo um fechamento de como isso vai, daqui a alguns anos, refletir na nossa sociedade. Assim, Ana, o que eu acho que a gente vai ter daqui a alguns anos, hoje é muito comum a gente fazer essa analogia, né, ao gado, né, ou seja, a pessoas que seguem cegamente outras sem nenhuma forma de questionamento, né, simplesmente vão ali com a manada, vão ali com o grupo, sem questionar em momento algum, né, o que a gente vai acabar tendo é justamente isso, né? Ou seja, é esse gado, né? Ou seja, as pessoas elas vão cada vez mais se comportar de maneira a seguir a manada, né? Se comportar como massa de manobra, por quê? Porque elas não têm a capacidade de olhar para os fenômenos sociais, de reconhecer problemas, de questionar opiniões que são divergentes, de saber o que é certo, o que é errado, de fazer determinados tipos de ponderação. Isso por um lado, né? Por outro, a gente vai ter, né, no campo da educação, eu penso que hoje a gente já não está formando mais os jovens, a gente está certificando esses jovens, né? Então, os jovens eles estão dentro do sistema educacional, eles estão dentro das escolas, eles estão estudando, mas ao fim e ao cabo eles não estão se preparando, né? Eles não estão se preparando para a cidadania, que era o princípio das escolas. Depois a gente teve uma mudança nesse princípio, é interessante, inclusive, a gente debater isso, né, em um outro momento. Mas hoje, o que se espera que a escola faça forme esses alunos, né, esses estudantes, para o mercado de trabalho, ou seja, se deixou para trás toda aquela questão da formação cidadã para que se forme para o mercado de trabalho. Só que também a gente não está, daqui a um tempo, a gente também não vai estar formando para o mercado de trabalho, a gente vai estar apenas conferindo um certificado para esses estudantes de que eles concluíram ali uma determinada etapa. E prosseguir, né, nos estudos, ou seja, a gente falando do ensino médio, né, esse estudante ir para o ensino superior vai ser cada vez mais raro, sobretudo quando a gente está falando de universidades públicas, sobretudo quando a gente está falando de universidades que são aquelas que são as melhores, né? Ou seja, eu não estou falando dessas uni-esquinas da vida, onde você vai lá, você vai pagar para também se certificar. Você vai ter um papel, você vai ter um certificado dizendo que você fez alguma coisa que você não vai conseguir usar aquilo ali para nada. Veja, Ana, a quantidade, né, de pessoas com ensino superior que a gente tem hoje que não conseguem ingresso no mercado, não conseguem se estabilizar ou ingressar no próprio mercado de trabalho. Aí, quando a gente vai ver a formação dessas pessoas, a gente consegue entender muita coisa, né? A gente vai ver, porque tem engenheiro, advogado, dirigindo Uber, né? Aí você vai ver que, ou fazendo entrega aí de aplicativo, aí você pergunta, né? Você procura saber, né, quais as universidades que essa pessoa fez, onde ela cursou ensino superior. A gente vai ver que raramente a gente vai encontrar alguém que tenha feito ali um curso de ponta dentro de uma universidade pública fazendo esse tipo de coisa, né? Em geral, são pessoas que, enfim, não tiveram preparação e acabaram nessas universidadades aí que vendem diplomas. Então, acho que a gente vai ter esse caldeirão, sabe, bastante complicado. Mas, Ana,
a gente não vai observar isso. E qual é a crueldade disso tudo, tá? A gente não é algo que se observa de maneira imediata. Ou seja, eu não estou falando de algo que a gente vai ver hoje, que a gente não vai ver amanhã. Isso é uma consequência de longo prazo. A gente vai ver os resultados dessas políticas educacionais daqui a 20, daqui a 30 anos, quando a gente tiver uma massa ainda maior de pessoas que não consigam ingressar, que não tenham nenhum tipo de formação, né, que possibilite a elas, por exemplo, ingressar no mercado de trabalho qualificado, ou seja, são pessoas que vão estar disponíveis para fazerem serviços braçais, para fazerem serviços extenuantes, para fazerem ali, serviços automatizados, né, e não para elaborar, para pensar políticas públicas, para pensar coisas mais, enfim, inclusive abstratas, né? Inclusive ter um trabalho que precise ali de você ter um nível grande de abstração, de subjetividade. Por quê? Porque essas pessoas não aprenderam a fazer isso. É isso, Thiago. Assim, a gente cada vez mais... o capitalismo já não nos permite esse tempo de pensamento, né? Porque a população está cansada e só quer recuperar o seu sono ali, sua disposição para continuar produzindo no dia seguinte, né? E daí, quando se coloca uma política educacional para um país para agravar mais ainda isso, é lamentável, né? É lamentável, mas eu não perco a esperança. E faço isso aqui e trabalho diariamente justamente por isso, porque eu acredito que a gente precisa de pessoas como nós, trazendo esses assuntos à tona e fazendo a galera pensar sobre isso. Porque é isso, no final das contas, no final do dia, o que a gente precisa é informar, para o pessoal conseguir se organizar e tomar suas decisões. Afinal de contas, nem mais a escola está sendo planejada para isso, né? Então, que bom que temos professores que nem tu, né, dentro da sala de aula, trabalhando com essa gurizada. O Thiago rolou um barulho aí no meio do caminho, porque ele está no colégio, deixou um tempinho entre uma aula e outra para atender a gente. Thiago, eu te agradeço muito a tua participação. Com certeza vou te chamar de novo para a gente debater outros assuntos que, dentro desse tema de hoje, a gente tem muita coisa para debater, né? Bom, Ana, te agradeço muito mais uma vez pelo convite. Estou aqui à sua disposição, estou à disposição do A Hora, de todos os camaradas, de todas as camaradas, assim, sempre que precisarem, é só me acionar que eu estou com vocês. Estamos juntos e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo também. Valeu, Thiago. Obrigadão, até a próxima. Tchau. É isso, pessoal. E mais uma vez o nosso papo foi bom e a gente, né, o tempo voou e quando veja passou 1h e tanto. Pessoal, é isso. Eu queria dar só um recado antes de me despedir. Dudu, os Instagrams. Tá com o Instagram do sindicato aí à mão? Coloca na tela pra galera, @sindimetroRS. Esse é o meu, também pode ser. Ana.paula_Almada, o meu Instagram profissional. Lá vocês acompanham as minhas empreitadas nesse ramo da política, nesse mundo doido que é a militância. Também o trabalho que a gente faz aqui no sindicato. E também tem o @sindimetroRS, Dudu tá colocando para vocês agora. Lá eu quero muito pedir para vocês seguirem essa página, porque é a página dos metroviários e das metroviárias gaúchas. E lá a gente pauta as nossas principais lutas cotidianas, a gente fala sobre transporte público de massas, tarifa zero, enfim. Lá também vocês conseguem acessar o nosso site, que lá tem a versão digital do nosso jornal que a gente distribui aqui na região de Porto Alegre, região metropolitana, que é a versão impressa do A Hora dos Trabalhadores. Então, lá vocês conseguem acessar a versão em PDF, enfim. Então, segue por lá, fortalece a firma. Sempre lembrando de se tornar membro do canal, de seguir as redes sociais do Farol. Isso é muito importante, afinal de contas,
Como diz o meu amigo Mauro Lopes, é nós por nós aqui, então a gente depende de vocês para continuar trazendo essa programação bacana, esses convidados tão bacanas, para a gente continuar tendo esse espaço sob uma ótica da esquerda radical, esquerda revolucionária, esquerda que é de fato a esquerda, como vocês bem queiram chamar. Então, se tornando membro, seguindo as páginas e as redes, vocês auxiliam nessa tarefa. E é isso, pessoal. Antes de ir embora, só mais um recadinho. Até essa quarta-feira, dia 6, vence o prazo para tirar título de eleitor e regularizar o seu título. Isso é o primeiro passo para um movimento muito importante, para um compromisso muito importante que nós temos em outubro. Então, quarta-feira, fiquem ligados, entra lá no site, na página do TRE, lá tem todas as informações. É muito importante a gente estar com o título ok para votar, tirar o título, a gurizada que não tirou ainda, que tem idade já para fazer essa escolha tão importante. Eleição presidencial é um bom momento para estrear o seu título. É isso, pessoal. Terça-feira que vem, ao meio-dia, eu espero vocês aqui no Farol. Tchau, tchau.